Fala pessoal, vídeo aqui bem interessante. Hoje eu irei comentar sobre o grande retorno apenas com proventos e o segundo ponto que quase ninguém cita é que boa parte do retorno do nosso capital será reavido apenas com proventos e também outro ponto interessante é o preço médio ajustado por proventos porque às vezes você comprou uma ação por R$ 30, ela caiu para os 28, mas você comprou essa ação há tanto tempo que do nada já recebeu R$ 10 de proventos. Consequentemente, na corretora aparenta que você teve prejuízo, porém, você teve um lucro interessante ao considerar o provento pago. Mas antes de comentar aqui sobre isso, já se inscreva no canal, aqui tem vídeos diários sobre notícias, investimentos e os aportes semanais na carteira do canal. Aí bora lá, nada é recomendação de compra ou de venda. E esse estudo aqui é bem interessante, que foi feito pelo pessoal da Trigo no Capital, e eles destacaram várias ações bem conhecidas, a Ambev, o Bradesco, a Petro, Santander, a Vale, entre outras empresas, e eles pegaram qual foi o retorno dessa empresa sem o dividendo durante 20 anos, isso de janeiro de 2000 até dezembro de 2019, e também consideraram qual seria o retorno com a reaplicação do provento. Ou seja, a Ambev sem dividendos entregou 3.200% e com a reaplicação do provento 6.300. Dessa forma, o dividendo representou quase metade do retorno total do acionista. Porém, perceba que no Banco do Brasil, 71% do retorno foi devido ao provento pago. Daí, eles fizeram uma média simples de 96 empresas e concluíram que quase 60% do retorno foi devido ao provento pago. Ou seja, no Brasil e também no exterior, que eu já mostrei estudos no canal, faz total sentido pegar o dividendo, reaplicar e comprar mais ações. E também que o dividendo é a principal componente para o nosso retorno. Já o segundo ponto, que quase ninguém cita, se você comprasse uma determinada ação, digamos em 2018, ou seja, há 5 anos atrás, quanto você teria recebido do seu capital de volta apenas com proventos. Daí eu separei algumas ações que pagam bons proventos, por exemplo a Taesa, yield médio de 10,6%. Se pegarmos aqui de soma simples, o retorno do capital reavido teria sido de 53%. Isso relativo ao provento de cada ano destacado. Já o caso da BB Seguridade, em 5 anos, quase 41% do capital reavido apenas com proventos. O caso da Unipar, 53% do capital reavido apenas com proventos. Isso uma soma simples do yield de cada ano. Já o quarto caso, a Comgás, quase 50% do capital reavido apenas com proventos, e todos esses dados eu retirei do site Investidor 10. Daí para encontrar essas informações é só entrar no site Investidor 10, digita o ticker da ação, por exemplo, tá ESA 11 e procura aqui no site. Aí desce aqui abaixo e vai encontrar o histórico de proventos, tanto do dividend yield de cada ano, além do dividendo pago por ação. Porém, um ponto que temos que destacar é que provavelmente o retorno foi maior porque isso aqui eu considerei a soma simples do yield de cada ano. E outro ponto é que, por exemplo, a Taesa em 2018 estava cotada na faixa de R$ 20. Isso é o gráfico sem ajuste por proventos, o que significaria que você pagaria essa cotação para comprar a Taesa em tela na sua corretora. Aí, por exemplo, outra conta interessante é que se eu somar tudo o que foi pago de 2018 até o momento, a Taesa pagou, entre dividendos e JCP, R$ 18,58 para ação e a cotação da época era na faixa de R$ 20, ou seja, 93% do capital foi reavido apenas com proventos. E lembrando que isso aqui considera o saque total e não considera o aporte do seu bolso, além do reinvestimento do provento. Agora, imagine o investidor que pegou esse provento, reaplicou, comprou mais ações, consequentemente, ele conseguiu crescer a sua base acionária em quantidade e aumentou a sua renda passiva. E além desse grande retorno da Taesa, apenas com proventos de quase 100%, perceba que, de 2018 para cá, como eu citei, a Taesa já pagou R$ 18,58 de dividendos e JCP, e a cotação da época era na faixa de R$ 20. Daí, entre aspas, o preço médio menos o provento que foi pago, você teria um preço médio ajustado na faixa de R$ 1,42. Ou seja, a Taesa teria que cair muito para que esse investidor que comprou lá em 2018 tivesse algum prejuízo. Consequentemente, várias corretoras não consideram
o cálculo do dividendo é do JCP pago no retorno da carteira, porque, um exemplo aqui prático, o Banco do Brasil, que eu cito com muita frequência no canal, ele estava cotado aos R$ 35 em 2018 e desde então ele pagou R$ 13,77 para a ação, se eu somar tudo de 2018 para cá. Consequentemente, a sua corretora poderia indicar que você teve 25% de retorno dos 35 para os 43, que é mais ou menos a cotação atual, porém, o seu preço médio ajustado por proventos seria de R$ 21. Consequentemente, o retorno total ficaria na faixa de 105% ao invés de 25%. Fora que você pode ter pego esse provento, reaplicado e as novas ações irão gerar mais proventos e elas também poderão se apreciar. Consequentemente, esse retorno total fica bem interessante. Lógico que isso aqui demora tempo porque o pessoal quer comprar e quer que em um ano tenha um retorno espetacular. Aí tem que ter disciplina e paciência de aportar, reinvestir, escolher boas ações e, com o passar do tempo, é provável que vocês obtenham um retorno bem interessante. E sobre essa parte do preço médio ajustado, por exemplo, nos últimos 12 meses, a carteira do canal rendeu 24%, enquanto nos últimos 12 meses o Ibovespa caiu 0,6%. Porém, a corretora não considera o dividendo e o JCP, caso contrário, esse retorno ultrapassaria os 30% em 12 meses. Ou seja, só focando na minha estratégia, eu consegui obter uma performance bem acima do que a média do mercado. E além do mais, dessas 4 ações que eu citei, a Taesa, BB Seguridade, Comgás e Unipar, ao considerar a reaplicação do provento, o retorno total acaba sendo bem maior do que o retorno com dividendo e o retorno só da apreciação das cotações. Porque em 5 anos, apesar dessa queda, a Taesa entregou 200%, a BB Seguridade 80% em 5 anos, a Comgás 259% e a Unipar 400%, apesar de toda a queda. Ou seja, o retorno composto da apreciação mais o reinvestimento do provento realmente fica bem maior ao invés de olhar de forma isolada a apreciação sem o provento e o dividendo pago de forma isolada. E mais além, em uma janela de 10 anos, a Taesa entregou 390, a BB Seguridade 304, a Comgás 650 e a Unipar 5.000%, mas realmente foi uma ação bem fora da curva. E também, sem pegar o caso extremo, perceba que a Taesa, uma ação simples, e a BB Seguridade, que certamente vocês colocariam no seu portfólio há anos atrás e poderiam ter capturado parte desse retorno. Daí é aquele ponto que eu cito, e por exemplo, na BB Seguridade, 100 mil se transformariam em 404 mil. Ou seja, é o que eu cito, que para atingir o patamar do 1 milhão, não é necessário retirar 1 milhão do seu bolso, desde que você invista bem e dê tempo para que os investimentos maturem e essa empresa gere valor para você. Aí, de forma gradativa, vai ter esse retorno composto da apreciação mais o reinvestimento do provento. E além do mais, ainda aqui no site Investidor 10, eu citei sobre a Taesa, BB Seguridade, Comgás e Unipar e todo esse retorno que essas empresas entregaram. Porém, perceba que isso aqui está atrelado a uma evolução no lucro que a empresa apresentou, tanto das 4 empresas em uma proporção bem interessante. Fora que, na foto atual, não são ativos caros, de 5 vezes lucro até a faixa de 11, elas pagam bons proventos, de 8% até quase 20%, as margens são boas, são rentáveis e entregam crescimento de lucros. Daí, é realmente impressionante a Bolsa Brasileira, com tantas ações com a qualidade muito boa, que crescem, que pagam bons proventos e que estão cotadas em um preço interessante. Lógico que nada é garantido que se comprar essas ações, elas irão performar bem e também não é recomendação, até porque esse vídeo é totalmente educativo. Aí por fim, outro estudo aqui prático que linka com essa parte de aumentar o retorno total com a reaplicação do provento, porque o dividendo potencializa as altas de algum ativo e também reduz as quedas. Até porque, nessa janela destacada, até 28 de outubro de 22, perceba que a Petro tinha entregue quase 90% de retorno com a reaplicação do provento e sem dividendos o retorno foi de apenas 12%. E outro exemplo, a Metalúrgica Gerdau, que entregou 8,1% com o reinvestimento do provento e sem dividendos o retorno foi negativo de 12,5%. Ou seja, quem pegou o dividendo e reaplicou ainda conseguiu obter
uma performance positiva na metalúrgica Gerdau. E sem o provento, a queda teria sido de 12%. Ou seja, o dividendo reduz a queda da sua carteira e nas altas ele acaba potencializando. Até porque, se você somar 57 com 12, será menor do que o retorno com a reaplicação do provento. Aí por que isso acontece? Porque você pegou o provento, reaplicou e a ação ainda continuou subindo e pagou mais proventos e você reaplicou e ela continuou performando bem. Ou seja, realmente é impressionante essa bola de neve de pegar o provento e reaplicar para potencializar o nosso retorno. Aí, por fim, algumas conclusões do que eu citei. Preço importa, porque quem compra caro recebe um dividend yield muito baixo em relação ao seu preço de compra. Segundo ponto, o dividendo no médio a longo prazo é a principal componente para o nosso retorno. Eu citei vários exemplos. E o terceiro ponto, básico, porém muito importante, que quem compra barato compra mais ações e tende a receber um montante maior. Até porque, quanto mais ações você acumula, você recebe o dividendo por cada ação que você possui. Então, se você tem 1.000 ações, você irá receber 1.000 vezes o dividendo que foi anunciado. Ah, você aumentou para 2.000 ações, aí você vai receber 2.000 vezes o dividendo proposto pela empresa. Então, o meu foco principal são em boas empresas, baratas, que pagam bons proventos, com a perspectiva da manutenção ou do crescimento do balanço e que sistematicamente irão gerar proventos para mim. Então, pessoal, comentamos aí sobre vários pontos importantes, vários exemplos práticos de ações que performaram bem, geraram valor para acionista, BB Seguridade, Comgás, Taesa e Unipar. Lógico que nada é garantido que isso aqui irá se replicar. Mas, como eu citei recentemente no canal, que empresa boa tende a continuar sendo boa. Então, pessoal, por esse era isso. Deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal e também considere se tornar membro para ter acesso a vários benefícios, como planilha com projeções de mais de 50 ativos, a vídeos semanais que eu posto pelo menos 3, e eu já postei, mais de 100, e acesso ao Telegram, onde conversamos sobre tudo. E o valor é muito simbólico, e se você não gostar, pode cancelar e só paga o mês que utilizar. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.